Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como explicar as contradições no caso do Serviço de Informações de Segurança. Sim, o Sr. Ministro ligou-me. Sim, eu atendi a chamada ao Sr. Ministro. Sim, o Sr. Ministro relatou-me os acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Mendonça Mendes respondeu finalmente à pergunta sobre se falou ou não com João Galamba na noite de 26 de abril. Uma pergunta que lhe tinha sido feita mais de 30 vezes no espaço de apenas uma semana, sem nunca ter tido resposta. Foi necessária uma ida a uma comissão parlamentar à qual não poderia escapar. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro confirma ter recebido um telefonema do Ministro das Infraestruturas, mas garante que não deu uma orientação para que o SIS fosse contactado a respeito do computador do ex-adjunto Frederico Pinheiro, que continha documentos classificados. Contraria, assim, João Galamba, que igualmente no Parlamento afirmou que foi Mendonça Mendes quem lhe disse para entrar em contacto com o Serviço de Informações de Segurança. Quem está a mentir? O que é que esta audição pode significar para o futuro político do ministro que se quis demitir, mas António Costa não deixou? São questões para a conversa com Rita Tavares, grande repórter e jornalista de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vinda, Rita. Olá, João. O que se passou na noite de 26 de abril é uma história que já tem várias versões e é um caso que penso que até muito compreensivelmente já deixa as pessoas confusas. E tu que acompanhas também muito as comissões parlamentares, porque é que as respostas parecem nunca ser diretas e andar sempre às voltas? Às vezes são diretas, mas de facto parece uma raridade e neste caso concreto parece difícil. E é natural que quem perde um minuto de um episódio já não perceba nada do que está a acontecer. Não ajuda isso que dizes, que é de facto nestas audições parece existir uma linguagem própria. Uma pergunta de sim ou não dificilmente tem uma dessas respostas. Dá a ideia de que há aqui algum receio de poder ser apanhado em contrapé e isto é aquela típica reação defensiva de uma narrativa montada que importa apenas e só que não revele peças soltas. Só que neste caso não se pode dizer que esteja a ser muito bem conseguida. De repente há um telefonema de uma das partes, que uma das partes não confirmava, e que não confirmava há um mês, portanto há muito tempo, e de repente confirma num minuto, para logo depois trazer mais dúvidas sobre o conteúdo dessa mesma conversa. Vamos então a esta audição, a este novo episódio desta série que já leva tantos episódios. Desta vez então, que versão é que António Mendonça Mendes, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, veio agora dar no Parlamento? Bom, veio avançar com a sua versão, já que não tinha falado de forma detalhada sobre estes acontecimentos, explicou porquê, disse que tinha ali alguma reserva que queria manter e não queria estar a falar dos telefonemas feitos com membros do governo, uma vez que é o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Enfim, justificou porque é que demorou tanto tempo a vir com a sua versão a público e disse que sim, que Galamba lhe ligou na noite de todos os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas. Parecia uma resposta fácil, João, mas estamos a falar deste caso, que começou com uma indenização polémica e já vem agressões e queixas de sequestro no Ministério. Por isso, depois de confirmar o telefonema, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro complicou e disse que quando o próprio Ministro lhe ligou, já tinha uma lista de todas as entidades competentes para as quais devia ser feito o reporte, e aqui estou a citá-lo, da tal quebra de segurança no Ministério, que era o quê? Era o computador que tinha sido levado e que tinha informação classificada. Portanto, acrescentou aqui um dado novo. É que o Sr. Ministro das Infraestruturas teve a preocupação de procurar a listagem e elencar todas as entidades competentes para as quais deveria ser feito o reporte desta quebra de segurança
que avaliou existir no seu Ministério. Rita, e há aqui, pelo menos, uma contradição que se pode encontrar entre as declarações de Mendonça Mendes e o que foram as declarações de João Galamba. Que contradição é essa? Bom, e vamos tentar ser claros e simplificar para quem já não percebe nada da novela. O que Mendonça Mendes diz agora é que, afinal, naquele dia do famoso telefonema, não foi ele que falou das secretas, mas sim João Galamba. O que o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro diz é que o ministro Galamba já trazia, quando lhe ligou, a preocupação com os documentos classificados que tinham sido levados e a tal lista de todas as entidades a contactar. Também disse que num telefonema e sem estar por dentro dos documentos, como estaria João Galamba, ele, Mendonça Mendes, não podia fazer uma avaliação instantânea sobre aquilo que estava em cima da mesa, que era uma ação das secretas e um reporte às secretas. Quem diz isto assim é porque, vamos acreditar, não terá falado do SIS naquele momento concreto. O problema é que João Galamba não disse isto. A sua versão alternativa foi prestada ainda por cima numa comissão parlamentar de inquérito. E o que é que disse João Galamba? Que veio precisamente Mendonça Mendes a orientação para falar com as secretas. Assim mesmo, sem qualquer rodeio. Quem é que lhe disse para contactar o SIS? O gabinete do Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado, sim. Foi o Secretário de Estado, Mendonça Mendes. Pronto. Mas não é grave termos então dois membros do governo a darem versões contraditórias sobre um tema tão sensível? Bom, é um sinal evidente de problemas, mas parece-me que aí a campainha de alarme do governo já disparou bem lá atrás, quando o assunto TAP rebentou e virou uma comissão parlamentar de inquérito, que o PS já só quer que acabe o mais rapidamente possível. Mas para não dizeres que eu não respondo à pergunta e já estou contagiada pelo espírito das audições parlamentares, sim, eu acho que é grave e a oposição até tem sinalizado isso mesmo ao pedir, como fez o PSD logo depois da audição de Mendonça Mendes, a demissão do ministro João Galamba até ao final do dia. Nesta altura já percebemos que não saiu João Galamba até ao final do dia, mas a verdade é que esta pressão é grande e nem sequer é só da oposição. O próprio Partido Socialista, e o Observador já escreveu isso na altura, também está preocupado com esta situação e viu logo riscos. Mal António Costa segurou João Galamba contra tudo e contra todos, incluindo o Presidente da República, viram que isso era um movimento arriscado por parte do Primeiro-Ministro, tendo em conta a instabilidade e a imprevisibilidade que alguns apontam a João Galamba. Hoje, muitos deles dirão, eu bem avisei. Alguns continuam a pedir, como já pediam na altura, uma remodelação com o Ministro Galamba, evidentemente incluído. Portanto, eu diria que quando chega a este ponto há um nível de gravidade elevado. Os serviços de informação e o sistema de informações da República não é ativado pelo Governo. O Governo não o faz. O Governo não o faz. E é por isso que eu reitero aqui que não houve nenhum telefonema para que o CIRP e os serviços atuassem. Mendonça Mendes faz aqui uma distinção entre reportar, informar os serviços de informação e dar uma ordem ou pedir a intervenção desses serviços. Falando para já em abstrato, quem é que normalmente toma essa decisão do SIS entrar em campo? O Governo pode ordenar a intervenção do SIS? Bom, o que o Governo tem dito é que não, que os serviços agem por decisão própria e de acordo com uma avaliação da situação de risco que lhe é apresentada. E esta questão concreta tem sido um ponto de honra muito interessante da parte do Governo e podíamos até aqui lembrar, é importante dizê-lo, que no início, quando se começou a falar das secretas, neste caso concreto, toda a gente perguntava, e o que era importante garantir era que se o Primeiro-Ministro estava ou não informado, já que a tutela é dele. E foi até aí, no meio dessas perguntas e naquela conferência de imprensa do dia 29 de abril, que João Galamba implicou o gabinete do Primeiro-Ministro, dizendo que tinha havido um contacto para o gabinete do Primeiro-Ministro, primeiro para o Primeiro-Ministro não atendeu e depois para o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Mas depressa houve um recuo em toda essa história e essa versão, conforme foram crescendo as acusações de uso de instrumentos que deviam estar ao serviço do Estado
para o serviço do governo, e essa acusação, essa sugestão de que isso poderia estar a acontecer e não o risco, veio até do Presidente da República. Daí que o governo tenha vincado o seu afastamento de uma decisão das secretas, e continua a fazê-lo, dizendo que uma coisa é terem falado do assunto entre eles e da importância de o SIS poder saber o que é que estava a acontecer, outra coisa é terem ordenado uma ação. Esta tem sido uma separação que o governo tem feito a questão de fazer nesta altura para afastar a ideia de ingerência que paira. Já voltamos à conversa com Rita Tavares, grande repórter e jornalista da secção de política do Observador. Vamos tentar perceber o que é que falta ainda esclarecer neste caso. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Rita Tavares. Quem, segundo o Ministério, fez a chamada para o SIS foi a chefe de gabinete de Galamba. Essa responsabilização da chefe de gabinete, de certa forma, acaba por ser politicamente útil tanto ao Ministro como agora ao próprio Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Sim, a todos, ao Governo todo. E sim, a essas figuras muito em concreto, tendo em conta a suspeita que as secretas possam ter sido instrumentalizadas. Essa ideia é uma ideia aqui que o Governo tem tentado afastar e sacudir de forma intensa. E no meio de todo este novelo é um problema que António Costa não quer de todo ter em mãos, e por isso é que tem sublinhado sempre esta separação de águas, e a cada intervenção que faz sobre o tema garante sempre que a ordem não veio do seu governo, e que foi a chefe de gabinete que nem sequer deu uma ordem, apenas disse, está aqui um computador que foi levado por um adjunto que acabou de ser exonerado e tem material classificado, e depois essa avaliação para uma ação foi feita pelas secretas. Mas o SIS depende diretamente do Primeiro-Ministro, que tutela o SIRP, o Sistema de Informações da República Portuguesa. É crível que agisse aqui sem o Primeiro-Ministro saber? Bom, é estranho ver isto assim, não é? Mas é isso que o Governo tem estado a insistir. Tem dito que não foi pela sua ação e muito menos pela do Primeiro-Ministro que isso aconteceu. Aliás, tem sido interessante ver que a ação do Primeiro-Ministro tem sido das mais protegidas neste caso. Estava fora, quando João Galamba lhe ligou estava a conduzir, e só soube tudo muito mais tarde, já depois de estar tudo reportado e decidido, e pelo Ministro João Galamba. Parece ter havido aqui um certo grau de sorte de António Costa ao não atender aquele telefonema. Esta audição agora de Mendonça Mendes vem colocar também uma questão que penso que as pessoas se colocarão, que é, se um ministro ou um governante mentir numa comissão parlamentar, isso pode ter implicações? Pode. As comissões de inquérito parlamentar, e foi numa comissão de inquérito parlamentar que João Galamba disse que tinha recebido orientações sobre orientações, uma sugestão para que o SIS fosse informado sobre o que se tinha passado no Ministério. Estas comissões têm poderes idênticos ao das inquirições judiciais, e quem prestar falso testemunho nesse âmbito pode sofrer consequências penais. Aliás, antes de cada audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, o Presidente da Comissão tem lido sempre os direitos e deveres de cada uma das pessoas que está a ser ouvidas, e este ponto concreto sobre o falso testemunho está lá, sempre detalhado, e quem fala ali sabe que isso pode ter consequências penais, que faltar à verdade ali pode ter consequências penais.
Mas também podemos lembrar-nos que já não é a primeira vez que alguém, ministro ou não, é acusado de uma suposta mentira, uma eventual mentira numa comissão parlamentar de inquérito. Isso tem acontecido muitas vezes na história da política nacional. Mário Centeno foi acusado disso mesmo. Enfim, há uma série de histórias que que poderíamos estar aqui muito tempo a recordar sobre acusações de mentira, não para amesquinhar ou diminuir que isso seja uma coisa grave, não é, tanto assim é que há consequências penais previstas para quem mente numa comissão parlamentar de inquérito. Este é um caso, já aqui dissemos, intrincado, por vezes difícil de ler, de compreender, mas na tua opinião, o que é ainda necessário esclarecer sobre todo este caso? Neste caso concreto das secretas, diria que falta clareza nas intervenções. A garantia de que o Governo tem dado de não ingerência vai ficando muito frágil se no dia seguinte a uma garantia vem mais uma leva de contradições ou de episódios mal esclarecidos ou de respostas de sim ou não que ficam no ninho. Há o risco de se criar uma percepção pública de mentira, de falta de rigor, de mistura permanente entre aquilo que é do Estado e aquilo que é do governo socialista, neste caso. Depois desta audição de Mendonça Mendes, a oposição, mais uma vez, vem agora exigir a demissão de João Galamba. Ora, como é que o ministro, cujo pedido de demissão foi recusado pelo primeiro-ministro, sai politicamente desta audição de Mendonça Mendes ainda mais fragilizado politicamente? Pode parecer impossível ainda fragilizar mais uma situação que de si já é tão frágil, mas isso tem vindo a acontecer. E neste momento o que está em causa é uma possível falta à verdade numa comissão parlamentar de inquérito e já ninguém livra João Galamba desta confusão toda que está à sua volta, e isto para alguém que tem nas mãos um ministério importante, decisivo, com algumas questões em cima da mesa muito importantes, como a questão da privatização da TAP e como a questão da localização do novo aeroporto, só para aqui citar duas das mais emblemáticas, complica tudo mais, porque é de facto uma pasta importante, de peso, com um ministro que está todos os dias a ser questionado publicamente e até, repito, pelo próprio Partido Socialista, que tem dúvidas sobre a sua capacidade de manter e de levar o seu mandato como ministro a bom porto. Portanto, sim, vai ficando cada dia mais fragilizado. Mas ao manter Galamba no governo, o primeiro-ministro arrasta também todo este caso. Quer dizer, isso não contribui para cozinhar, de certa forma, aqui o governo em lume brando. Porquê é que António Costa se mantém tão inflexível? Bom, é bom lembrar que houve ali no início de maio aquela questão em que ele ficou ligado umbilicalmente a João Galamba, na medida em que o segurou contra o próprio Presidente da República. Depois daquela situação no Ministério, entendeu, apesar do Ministro lhe ter apresentado a demissão, mantê-lo quando o próprio Presidente da República achava que era melhor ele sair para manter alguma dignidade nas instituições. A partir daí, até se inaugurou uma fase nova na coabitação com Marcelo Rebelo de Sousa, portanto foi um custo elevado a pagar por António Costa, e esta nova fase nesta coabitação pode tornar-se arriscada para o seu governo. Para já, o Primeiro-Ministro vai pondo fé na economia, que ela possa ser sentida pelos portugueses e afaste uma condenação pública do seu próprio governo que leve Marcelo Rebelo de Sousa a agir. Mas já sabemos que está tudo em avaliação e em fiscalização ainda mais atenta, para citar o Presidente da República, que diz que está atento em particular a 3 situações, à económica, social e política, e nesta última vale o prestígio das instituições democráticas. É isso que ele tem descrito como a sua linha vermelha. O Presidente tem dito sempre que a sua função tem sido picar balões. Este aqui parece estar a encher e o risco é que um dia rebente por si só. Obrigado, Rita. Obrigada, João. Rita Tavares é grande repórter e jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia.
Contamos ainda com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite. A sonoplastia é do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.